Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais uma unidade da nossa disciplina Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Começaremos hoje a nossa unidade 4, dissertando aí a respeito aí da aula de línguas aí para este sujeito surdo. Lembramos, não podemos esquecer de maneira nenhuma, que a Libras ela é a língua materna, a língua natural aí dos surdos, e que a língua portuguesa é a segunda língua aí dos surdos. Por ser uma segunda língua de modalidade aí diferente da Libras, aprender português aí para os surdos não é algo fácil, não é algo aí que pode acontecer aí sem esforço aí por parte aí do nosso aluno surdo. É algo que demanda tempo e disposição. Outro ponto aí importantíssimo, a Libras não é o instrumento que possibilita a aprendizagem aí da língua portuguesa. Ela é a língua da comunidade surda e essa é a razão, ou seja, é a língua aí materna dos surdos, tá? É a primeira língua dos surdos e essa é a razão para o seu uso aí na educação dos surdos. Português como segunda língua aí para o nosso aluno surdo. A língua portuguesa, por ser aí uma língua nacional, é demandada como a segunda língua aí do surdo brasileiro, tá? Podendo ser ainda considerada como uma língua aí estrangeira aí para este aí aluno surdo, tá bom? A educação bilíngue, né, ela prevê aí o ensino da língua portuguesa, ou seja, a alfabetização e o letramento, para dar aí a esse sujeito, a esse aluno surdo, a oportunidade de acesso aí a várias vias aí do conhecimento. Porém, muitas vezes o fato, né, do português aí ser uma língua estranha para o surdo, lógico, né, o português aí é a segunda língua aí para este aluno surdo, esse aluno ele pode ficar aí prejudicado em seu percurso aí, educacional. Vale relembrar, tá? A Libras é uma língua de modalidade aí visual espacial e sua estrutura não é subordinada aí à língua portuguesa, que é uma língua aí de modalidade aí oral auditiva. Uma das dificuldades, né, entre tantas dificuldades aí encontrada pelos surdos na escola, está na aprendizagem aí da modalidade aí, está na escrita aí da língua portuguesa. A escola é inclusiva, lógico, ela ensina aí o português como língua materna. E esta abordagem não é adequada aí aos surdos aí que têm aí como língua materna aí a língua brasileira de sinais, a Libras, que deveriam aprendê-la a partir de metodologias aí de ensino aí de uma língua aí estrangeira. Muitas vezes essas variações as inúmeras variações que ocorrem, né, da escrita do surdo, não recebem crédito aí pela maioria, por grande parte aí dos professores, de nós aí professores, né, por não corresponderem. A gente acha que essa escrita aí dos surdos aí, não correspondem aí à norma oculta, né, à norma culta aí do português. Outra dificuldade aí encontrada, né, está em que alguns professores não reconhecem aí a língua de sinais como legítima, né, como a forma legítima aí de comunicação aí dos sujeitos surdos e reduzem aí essas ideias, além de reduzir as ideias, também aí os pensamentos aí que são expressos aí por esses sujeitos surdos, por esses alunos surdos, a comentários aí sem nenhum valor, sem nenhuma credibilidade. Os surdos ficam então presos aí ao ato de escrever, né, por não verem aí ou expressar aí em sua língua natural, ou seja, em sua língua aí, materna aí, que é a Libras, língua essa legitimada, né, em boa parte aí do meio aí, do sistema aí educacional. Tendo em vista, né, as inúmeras dificuldades que são apontadas, o professor de língua portuguesa e demais professores que usam a modalidade, né, escrita em sua disciplina aí, como forma de avaliação, devem, né, estar preparados aí para essa compreensão aí dessa variação aí linguística também, que ocorre aí na escrita aí do português aí pelo nosso aluno surdo. Além disso, o professor deve aceitar
tá? Como legítima aí a forma aí de expressão aí na língua aí pelo surdo aí, na língua aí brasileira de sinais, tá? Línguas estrangeiras, outro aqui, né? Ponto aqui interessante também, o ensino aí de línguas estrangeiras, ou seja, aí, o inglês aí, o espanhol aí, para os nossos alunos surdos, né? Na escola inclusiva, o ensino de línguas estrangeiras, ou seja, o inglês e o espanhol para surdos, encontra um obstáculo aí a mais, tá? A falta de intérprete aí educacionais que sejam aí fluentes aí nessas línguas. O intérprete, teoricamente, precisaria ser fluente, né? No par linguístico de língua estrangeira, ou seja, Libras. Porém, as leis que regem aí a função aí deste profissional, deste intérprete em nosso país, apenas prevêem aí da tradução português-Libras ou então Libras-português. O professor de língua estrangeira deve entender a dificuldade de tradução aí, dessa aí disciplina, né? Ou seja, aí, ou que seja o espanhol, ou que seja a língua inglesa, e tentar aí elaborar aí recursos de acordo com o contexto aí que lhe é apresentado. Além disso, é preciso lembrar que a modalidade escrita aí da língua estrangeira também passará aí por variações aí na escrita aí deste nosso aluno surdo. Outro item também, né, bastante interessante também, é os estudos linguísticos, tá bom? Alguns mitos dentro aqui, a gente vai ver aqui alguns mitos aí que são correntes, mitos aí que são frequentes, mitos aí que são aí comentários que fazem parte aí, né, desses comentários aí do nosso dia a dia sobre as línguas aí, a respeito aí das línguas de sinais, tá? Ao estudar Libras, nós precisamos ter ciência de que ela não é mímica, tá? Não é uma linguagem, sim, uma língua, tá? Que tem as diferenças, né? Língua e linguagem aí tem suas diferenças. Não é uma língua universal, a Libras, ela não é uma língua universal. Cada país aí tem a sua língua aí própria aí de sinais, né? Então a língua nossa é a língua brasileira de sinais. Então nós temos a língua francesa de sinais, temos a língua americana de sinais e por aí vai, tá? Cada país aí tem a sua língua aí de sinais. Não é uma língua artificial, mas é uma língua natural, tá? Não é uma língua ágrafa, não é uma língua limitada, uma língua que tem aí seus limites, uma língua incompleta ou simplória. Ela expressa também aí seus conceitos abstratos, viu? A ciência, como a ciência, filosofia, poesia, política, né? Música, enfim, tudo que requer atividade aí normal, aí, atividade aí mental humana. Não é a versão sinalizada, né? Muitos aí de nós aí, a gente pensa o seguinte, nossa, Libras é uma versão sinalizada do português. Não é essa versão sinalizada do português, mas é uma língua aí distinta, uma vez que apresenta aí características e relações aí gramaticais próprias. É considerada a língua aí materna dos surdos, ou seja, é considerada aí a primeira língua aí dos surdos, né? Tendo aí como segunda língua aí a língua portuguesa. Requer, lógico, né, um sistema elaborado também de expressões faciais que fazem parte aí da sua estrutura gramatical. Não é o alfabeto manual. O alfabeto manual ele é utilizado de forma limitada aí e esporádica, tá? A variação linguística dentro aqui das línguas de sinais. Então, as línguas são vivas, né? E estão aí em constante movimento. Para se ter uma ideia desse fenômeno, podemos, lógico, né, pensar, por exemplo, que o português falado aí no Brasil se difere aí do português falado aí em outros países aí, falantes aí da língua portuguesa. No nosso caso aqui, eu coloquei aqui dos falantes aí, do falado aí em Portugal. Tá? Apesar de se tratar-se da mesma língua, né? A variedade aí falada no Brasil, ele apresenta características distintas da variedade aí falada aí em Portugal, ou vice-versa. Chamamos este fenômeno aí de variação linguística. Apesar
dessas inúmeras aí variações, né, a Libras constitui sim uma unidade linguística, né. Não pensemos nós aí que os falantes aí da língua brasileira de sinais, da Libras, né, de diferentes locais aí, não se entendem, tá. Saber mais, importantíssimo aqui, tá bom? Segundo aí a Federação aí Nacional de Educação e Integração de Surdos, a FENES, né, ela define aí a língua brasileira de sinais, a Libras, como a língua materna dos surdos brasileiros e como tal, a Libras aí como a língua materna aí dos surdos brasileiros, poderá ser aprendida por qualquer pessoa interessada pela comunicação aí com essa comunidade, pela comunicação aí com esses aí sujeitos surdos. Como língua, lógico, ela está composta de todos os componentes aí linguísticos aí pertinentes às línguas orais, como a gramática, a semântica, né, a pragmática, a sintaxe e outros elementos, preenchendo assim os requisitos aí para ser considerado, né, instrumento aí linguístico aí de poder e força. A Libras aí ela possui todos os elementos classificatórios identificáveis numa língua e demanda prática aí para seu aprendizado, como qualquer outra língua, como o espanhol, tá? Como o inglês, o francês e por aí vai. É uma língua viva, né? Uma língua que está aí também, igual a nossa língua portuguesa, em constante movimento, lógico, né? Reconhecida aí pela linguística, tá bom? Entretanto, da mesma forma, da mesma maneira que as línguas orais auditivas não são iguais, variando de lugar para lugar, de país para país, de comunidade para comunidade, de cidades também para cidades, a língua de sinais também assim varia. É importantíssimo que nós compreendemos, né, que esta língua, né, que é a língua brasileira de sinais, não é uma língua aí de um país, mas é a língua aí de um povo que se autodenomina de povo surdo ou comunidade surda. Cada povo surdo, lógico, tem a sua língua de sinais aí, própria aí do seu país. Aqui nós temos o nosso fórum, né, que da nossa unidade 4, nessa unidade aí nós vamos conhecer uma parcela dos estudos linguísticos sobre a Libras, né, quando eu digo aí uma pequena parcela aí, porque é difícil, né, uma disciplina aí de horas aí, com uma carga horária aí, do tamanho aí da nossa aí, a gente vê tudo aí, né, conhecer todas essas parcelas, conhecer tudo aí o estudo linguístico aí do que se refere aí à língua brasileira de sinais, tá bom? A partir desses estudos linguísticos, né, nós vamos poder aí construir uma base teórica que dará sustentabilidade ao processo de aprendizagem da língua brasileira de sinais, tá? Nós veremos também as formas de cumprimentar as pessoas em Libras, a marcação dos tempos verbais na Libras, nas sentenças, né? E entenderemos aí a importância também das expressões faciais também aí nas línguas sinalizadas. Frases, veremos também frases negativas, interrogativas, expressões manuais e não manuais, tá bom? Os classificadores, como que será que é essa ordem básica da frase aí na Libras, né? Como que funciona, de que maneira que essa a ordem aí da frase aí, da frase básica, né? Da Libras, né? Veremos aí os tipos de frases também, os sistemas numéricos e os adjetivos, tá bom? E as questões que já estão lá, né, postadinha no nosso fórum lá, para reflexão aí, para o nosso estudo aí dessa unidade 4, né. Onde você viu os surdos e os sinais pela primeira vez? Será que você lembra? Ao ver a língua de sinais, o que você pensou quando você viu aí a língua de sinais pela primeira vez? Quem é esse sujeito surdo aí para você? O que esse sujeito surdo representa aí para você? Tá? Já estamos aí aguardando vocês aí no nosso fórum aí de discussão aí de aprendizagem, tá? E atividade individual, uma atividade aí interessantíssima também, tá?
importante, né, além de ser interessantíssimo, é importante também, é onde aí eu faço aí a sugestão, eu faço aí o pedido que vocês vão aí a uma instituição aí escolar do seu município, instituição escolar aí da sua cidade, que tem alunos surdos, é claro, né, com o intuito de verificar e de compartilhar aí conosco, tá ok? De que maneira está sendo aí trabalhada aí a língua brasileira de sinais aí para esses alunos surdos, de que maneira que está sendo aí feito aí esta inclusão aí da Libras aí para este aí aluno surdo, ok? Então é o convite aí que eu faço aí a vocês aí na nossa atividade individual 2. Há a presença do intérprete aí para este aluno surdo ou não? Como que está aí? Como que está sendo aí essa inclusão aí do surdo aí dentro aí das escolas aí do seu município aí, da sua região? E boa atividade e meu grande abraço aí para todos e todas, aguardando vocês na nossa sala.